Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Infocast. Estamos retomando aí as gravações em ritmos mais acelerados agora e temos mais um convidado aqui super especial. Logo faremos a apresentação dele, mas dar boas-vindas para vocês aí que estão nos acompanhando por áudio, por vídeo, então nosso canal no YouTube e também Spotify e outras plataformas de streaming. Acho que é assim que se diz, né? É. Vamos aqui com o Eduardo, meu parceiro aqui, vai apresentar o nosso convidado de hoje, é o episódio número 8, né? Na sequência geral e o segundo da segunda temporada. Isso aí. Então, vamos lá para mais uma troca de ideias aí, uma troca de experiência, ideias, conhecimento, né? É isso aí. Vamos lá. Então, vou apresentar para vocês aí nosso convidado de hoje. Então, Rafael Granella, o mestre aí da Permeases. E tive a oportunidade de conhecer o Rafael, acho que faz 2 anos, um ano e pouco. Um ano e pouco, já faz acho. 2 anos. Não, foi ano passado. 2021? Foi início do ano passado, janeiro do ano passado. Foi janeiro do ano passado, né? Foi janeiro do ano passado, isso aí. É, foi no início do ano. E... Essa pandemia aí, o cara fica bem louco. O cara nem sabe mais quando que era 2020, cara. Que Era foi... Não, mas não faz foi tanto tempo assim. 2021, Foi né? 2021, foi janeiro do ano né? passado. Isso aí. Enfim, mas faz aí 1 ano já que a gente se conhece e a partir de lá, acompanhando o trabalho do Rafael, e é um cara que inspira muito pela questão de ter um instinto empreendedor, assim, tu é um cara que tá sempre fazendo as coisas, a gente vê que tu não para, que tu tá sempre produzindo, tu tá sempre indo atrás e criando coisas e produtos, e eu acho isso fantástico, assim, quando a pessoa tem esse, sabe, essa vontade de fazer as coisas acontecer e batalha atrás, sabe? A gente vê hoje uma geração aí de pessoas que fica naquela mundo que não anda, num marasmo, assim, cara. Então, acho que essas pessoas que fazem a diferença, a gente tem que trazer aí pra conversar. Eu chamo de geração Google. Geração Né? Cara, no nosso tempo eu tinha que atravessar a cidade para ir à biblioteca pública pesquisar sobre qualquer assunto, né? Hoje em dia o cara digita no Google e tem tudo muito rápido, né? Então é muito mais fácil as coisas. A gente teve que correr muito atrás já desde a infância, né? Mas a gente vai falar muito sobre isso hoje. Exatamente. E aí, então esse é o nosso grande convidado aí. Queria que o Rafael se apresentasse também, falasse uma breve assim, introdução de quem que é o Rafael. Perfeito. Para que as pessoas te conheçam e entendam aí um pouquinho. Vamos lá, primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara, uma honra, né? A gente fez o trabalho aquela vez e, cara, tornou aí uma amizade, enfim, claro, não tão próximo por conta, né, das correrias, mas a gente tá aí hoje, eu tô muito feliz pelo convite. E, bom, quem é o Rafael Granella, né, cara? Eu sou apaixonado por transformar e ajudar as pessoas, desde muito pequeno. A minha avó era diretora de uma escola, então vem acho um pouco dessa parte da educação em mim. Eu desde muito pequeno gostava de ensinar meus coleguinhas naquilo que eu sabia. E venho de uma família de vendedores, então família paterna, todos eles são vendedores. A única mulher da família e os meus 6 tios, homens, todos vendedores. Meu avô era vendedor, então vem um DNA empreendedor e vendedor junto a tudo isso. E ao longo que eu fui me descobrindo, principalmente quando comecei na carreira de vendas, sou muito ambicioso, né? E essa minha ambição, eu pensava, cara, para ganhar dinheiro tem que vender. Então fui vender, comecei com vendas, meu segundo emprego foi vendas, comecei como auxiliar de serigrafia, fui para vendas e aí comecei a me desenvolver e o investimento daquele dinheiro que eu ganhava eu investi em mim, no meu desenvolvimento pessoal. Queria conhecer mais as pessoas, entender mais as pessoas, entender o que significava quando elas estavam falando comigo, expressão corporal e tal, e um monte de coisa. Só que lá em 2004 eu tive o primeiro contato com livros do Freud e entendi um pouco sobre inconsciente. E aí ao longo do meu desenvolvimento descobri PNL, descobri uma porrada de ferramentas que foram me transformando e ao mesmo tempo me formando. E aí em 2014 dei meu primeiro treinamento de vendas para uma empresa aqui de Caxias. Me descobri como um treinador, depois disso comecei a fazer atendimentos individuais de mentoria, terapia e as coisas começaram a acontecer. Até que em 2018 eu inaugurei a Permeases, antes disso mudei várias vezes o nome, mas em 2018 a gente inaugurou a Permeases e a gente tem como propósito ajudar as empresas a obter mais resultados através das pessoas em 5 pontas. 4 treinamentos e 1 tecnologia. Então a gente trabalha inteligência emocional,
vendas, comunicação assertiva e liderança. E na parte de tecnologia a gente ajuda as empresas a se estruturar com universidade corporativa, trabalhando toda a parte de treinamentos. Então, desde a parte do desenvolvimento desses treinamentos, bem como os nossos conteúdos dentro da plataforma e a estruturação dos conteúdos da empresa dentro da plataforma deles. E, cara, é tudo em volta do propósito de desenvolver as pessoas. Então, hoje eu tenho conteúdo lá no Instagram, YouTube, também tenho o Checkcast. Vocês vão ser convidados também para o Checkcast, que a gente está começando agora. Legal. E, cara, tudo que envolve transformar a vida das pessoas, eu vou com amor, eu vou com paixão, sem pensar em retorno, sem pensar em dinheiro. As pessoas me perguntam muito, né, Rafa, o que é propósito? E ao longo do meu desenvolvimento eu entendi que propósito é quando tu está usando o teu talento em prol de algo maior, que tu não dá bola pro dinheiro. Tu faz aquilo sem pensar no que tu vai ganhar em troca. Tu faz aquilo sabendo que um dia talvez tu tenha retorno, mas se não tiver só a sensação de estar fazendo aquilo, já é o prazer, já é a recompensa. E todas as vezes que eu saí do meu propósito eu me dei mal, a minha vida não andava, e todas as vezes que eu estive no meu propósito a vida andou e fluiu. Então, exercer isso, transformar a vida das pessoas, treinar pessoas, estar enraizado, é o meu talento, é a minha predisposição, é o meu ato de servir. E, enfim, acho que é por isso que eu tô aqui hoje também, legal, né? Legal. Uma baita introdução, né? Já tá pipocando um monte de coisa. O cara vai pensando já, né, nesses assuntos aí. Tem bastante coisa pra gente conversar. Só dessa questão que tu falou do propósito, já tem um monte de coisas que dá pra abrir, né? Exatamente. Tipo, tu descobriu muito rápido isso? Não, cara, começou... Eu fui para psicologia em 2008. Eu sempre soube que eu queria ajudar pessoas. É tua formação? Não. Eu comecei psicologia por conta da PNL. Porque o único lugar que eu tinha encontrado PNL na época foi na grade de formação da universidade que eu comecei psicologia. E eu não sabia que tinha instituições que ensinavam a PNL, te transformavam num master em PNL, num treinador em PNL. A maioria disso acho que é fora daqui, né? São Paulo, tudo, né? Não sei se tem aqui. Porto Alegre tem um bem forte, na minha opinião, é o melhor treinador de PNL do Brasil. Não porque eu me formei lá, mas pela bagagem dele. Ele foi um dos pioneiros no Brasil, se não foi o pioneiro, do Fintech. Não sei se pode fazer essa coisa, tu corta. Mas eles fazem um trabalho, o Dr. Nelson, ele faz um trabalho fantástico dentro da programação neurolinguística. Ele ensina de uma forma a tu se transformar e a transformar a vida das pessoas. E eu me identifiquei muito, eu estudei em outras instituições, outros métodos também. Mas, na minha opinião, o dele é o mais top e é em Porto Alegre, cara. E aí, quando eu encontrei... Já fui lá, me inscrevi, entrei de cabeça. E aí dali eu comecei outras transformações, outros cursos, outras formações que foram me habilitando, né? E o mais engraçado é que eu ajudava as pessoas no dia a dia, mas eu não me sentia seguro de que eu era capaz de atender as pessoas. E isso é muito comum, cara, até mesmo quem se forma em psicologia, às vezes até em qualquer outra profissão. A pessoa se forma, ou às vezes ela sabe muito de uma coisa, ela tem medo de ajudar as pessoas naquilo porque ela não se sente segura. É a síndrome do impostor, né? Que fica ali dizendo, tu não é capaz, tu não é capaz, tu não é capaz, mas tu tem tanto conhecimento já que tu pode ajudar. E eu vi uma frase essa semana que tu não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca quando tu tá fazendo arte marcial. E, cara, na vida é a mesma coisa, né? Eu sempre uso uma pirâmide lá que o amigo fala que é a pirâmide do Granaslow, né? Uma alusão à pirâmide de Maslow, mas o que eu sempre falo? Cara, imagina o seguinte, vamos pegar que isso aqui seria a pirâmide, né? Aqui em cima tá o cara lá que é PhD, mestre, expert em alguma coisa. Aqui embaixo tá a galera ali que tá no segundo grau ou começando na faculdade. Ou as pessoas que nem tem isso, uma multidão, milhões de pessoas, 80% da população. Beleza, aqui no meio a gente vem pro cara que tem ensino técnico, o cara que tem um superior ali quase completo, uma certa experiência em alguma área e vai subindo, né? Cara, onde tu estiver aqui, da segundo pilar para cima, tu pode atender toda a galera que está abaixo, vendendo o teu conhecimento, vendendo um atalho, vendendo uma informação, vendendo um contato. Tem como tu criar dinheiro com aquilo que tu sabe, independente do quanto tu saiba. Só que eu não entendia isso, eu tinha medo de atender pessoas.
E aí, é muito engraçado porque muita gente fala, Rafael, tu é coach. Algumas pessoas me chamam de coach, outras de mentor, outras de terapeuta. Muitas denominações. Depois eu explico por que surgiu o Permeases, né? Mas quando eu fiz uma formação de coach ali por meados de 2015, 2016, eu já tinha toda uma bagagem de formações. Só que eu não atendia pessoas ainda. Eu dava treinamentos, mas não atendia pessoas. E aí eu fiz toda a formação de coach. Aí eu perguntei para o instrutor, cara, as pessoas estão ganhando dinheiro atendendo assim, fazendo isso. E ele, sim. Daí eu, mas tem muito mais coisa aí. Eu já tinha tanta bagagem, tanto conhecimento que eu já podia, mas eu não tinha um processo. Eu não tinha um produto definido. E aí eu aprendi que para vender serviço tu precisa ter um produto. Precisa construir o teu produto, o teu método, a tua forma de trabalho. E aí eu criei o meu processo de desenvolvimento pessoal. Comecei atendendo com cobaias. Peguei uma cobaia, em 2 semanas a pessoa foi promovida, começou a se tornar forte emocionalmente, não chorar mais sob pressão, a carreira dela começou a decolar. Cara, em 2 semanas eu pensei, meu Deus, opa, acho que eu sou bom nisso. Tem alguma coisa aí. Exato. Peguei mais uma outra cobaia, aí comecei cobrando R$40 a sessão, 50, 80, e cara, o detalhe, eu atendia, eu morava num kitnet, eu tava ferrado financeiramente, mas pensa em ferrado. E aí, cara, eu sempre aprendi a fazer muito com pouco. Aprender a transformar o limão numa limonada e servir 20 pessoas. Fazer mais com menos. E aí eu pensei assim, cara, o que eu tenho? Bom, eu tenho conhecimento. Eu sei vender. Né? Minha bagagem em vendas me ajudou pra caramba. Beleza, eu tenho um kitnet no centro de São Leopoldo. Eu pensei, bom, vou ter que atender aqui até que as coisas, né, comecem a girar, principalmente de graça. Tu entrava no meu apartamento, na esquerda era a cama, na direita era o sofá. Não tinha nenhuma divisória, entendeu? E eu tava cobrando R$100 a sessão, sabendo vender. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer. Quando eu vi, eu tava morando em Caxias. Quando eu vi, eu tava com o escritório da Permeases, realizei meu sonho, as coisas acontecendo de uma forma natural. Porque não adianta, quando tu tá no teu propósito, quando tu tá no teu centro, gera uma leveza, que as coisas fluem com tanta naturalidade que o dinheiro passa a ser apenas uma moeda de troca, uma energia, não é aquilo que é importante. Um amigo meu fala muito, né? Cara, no momento que tu tira o dinheiro dos olhos, ele vai pro teu bolso. E muita gente fica correndo, principalmente os jovens hoje, eles ficam correndo atrás do dinheiro fácil, de ficar rico rápido, para postar vídeo na internet, postar vídeo que é com carrão, e esquecem do processo, esquecem do servir, esquecem de construir algo de longo prazo que de fato vai gerar valor para as pessoas. Né? Pô, qual é o teu legado? Eu sempre pergunto, que legado tu vai deixar? Pelo que tu vai ser lembrado? E aí eu uso um exemplo clássico. Vocês lembram o nome dos 8 bisavós de vocês? Nem sabiam que era 8, né? Pois é. E aí? Os bisavós de vocês, cara. Tu é da tua família. Tu não lembra quem são? Quem foram? O que tu tá fazendo para ser lembrado pelos bisnetos que tu tem? Entendeu? Então, cara, é a construção, é o legado que tu vai deixar. Como que tu tá fazendo para isso ser... O que tu tá fazendo hoje para construir isso? Sim. Né? Legal. Vai dar reflexão, né? Já fica pensando, né? Massa. Então, assim, cara, desde que eu comecei a psicologia lá em 2008, depois eu decidi sair da psicologia porque eu via que, na minha opinião, eu estudo muitas coisas para me dar embasamento de questões, mas decidi não fazer a formação porque, cara, eu via, conhecendo PNL, conhecendo outras coisas, eu vi que tinha muita coisa que já não era mais tão válido. Tanto que Freud, depois de um tempo ali, o William Reich já derrubou várias questões dele que a psicologia leva até hoje. E que já está ultrapassado como um todo. Então, acabei mudando, indo para outras áreas, aprofundando estudos em outras linhas que me ajudaram e me habilitaram. Então, cara, nesse tempo aí, desde a psicologia até eu começar a atender pessoas, foram 8 anos. Um pouquinho de estrada já. Um pouquinho de estrada, só que eu já atendia, já fazia, já curtia, mas tinha aquela questão da insegurança. E uma coisa que eu vejo que trava muito as pessoas e cega muito as pessoas é o orgulho. Né? E aí, cara, o orgulho te cega, te limita, ele faz tu não enxergar que tu tem... que tu pode se desenvolver mais, ele te limita de enxergar oportunidades, ele te limita de resolver problemas.
E, pô, falar de humildade, que é o inverso do orgulho, tá na Bíblia já, né? Com Jesus Cristo. Então, as pessoas têm essa dificuldade hoje em dia de desenvolver humildade e, enfim, se transformar. Eu era muito orgulhoso também. Então, talvez esse tempo que eu levei para me descobrir como um todo, me descobri como treinador em 2014, mas como uma pessoa que atende pessoas em 2015, 2016. Pô, olha o tempo que levou. Talvez se eu não fosse tão orgulhoso, eu teria me descoberto antes. Entendeu? Sim, então, sim. Acho que tudo acontece também no tempo que tem que acontecer. Claro, cada um tem um tempo, né? Um processo. Processo de aprendizado. É a mesma coisa que a gente disse da questão da área de TI, né? Se a gente não tivesse passado esses 12 anos nessa área de TI, a gente talvez não tivesse embasamento, não tivesse essa base pra gente ter o nosso negócio hoje, né? Então foi necessário a gente passar por aquilo, por tudo aquilo que a gente trilhou naqueles... Eu e o Matheus os dois 12 anos, né, na área. Mas bem regulado, assim, né, o tempo que a gente ficou na área de TI. E, cara, hoje muitas das coisas que a gente desenvolve é porque a gente tem aquela bagagem lá de trás, né? E o Napoleon Hill já falava, né, há 100 anos atrás, que se tu fizer um estudo detalhado de tudo que tu viveu no teu passado, de bom ou de ruim, inclusive os de ruim, tu vai ver que tudo acontece por um bom motivo e tudo aconteceu por um bom motivo. E que nada é por acaso, onde tu tá e onde tu chega, cara, a vida vai sempre te levar para onde tu quer. Sempre. Só que tu tem que querer e se sentir merecedor daquilo que tu quer. E tá lutando e batalhando. O que esses jovens de hoje, que a gente começou ali falando, né? Os jovens de hoje não entendem que, cara, tu vai passar perrengue, tu vai errar, vai ser difícil, não vai ser fácil. A gente vem numa geração, eu pelo menos, meu pai sempre fez o melhor que ele pôde com aquilo que ele tinha, mas ele me ensinou a lidar diante as adversidades e mostrar que ia ser difícil algumas coisas. Os pais de hoje em dia, pega desses jovens, eles sempre facilitaram a vida do filho e tornaram a vida do filho fácil. Imagina a dificuldade deles vencer o mundo lá fora diante da dificuldade. Então acaba acontecendo o quê? Cara, eu quero chegar aqui. Ele tá aqui. Aí aqui ele sonha lá em ter um Porsche. Aí ele tá aqui com o ninho dele. Aí ele começa a jornada dele em relação ao Porsche. Aí começa fácil, cai. Mas aí eu fiz um curso lá, acho que tem que persistir um pouco mais. Vai de novo, cai de novo. Aí ele já começa a ficar na dúvida. Tá difícil, né? Acho que isso ali não é pra mim. Eu vou comprar uma BMW. BMW para mim é suficiente. Aí ele recomeça. Aí ele vê lá que o amigo dele tá ganhando bem, trabalhando em tal coisa, tá fazendo... eu acho que aquilo ali é o meu caminho ali, porque lá dá dinheiro. Aí ele vai lá, recomeça do zero, numa nova estrada. Aí ele vai lá, dedica energia, toma 2 pancadas, vê que não é, viu que não é pra ele, se frustra, ele pensa, não, mas pode ser só um Honda Civic. Aí ele recomeça e muda de novo. Cara, a energia que ele gastou aqui, a energia que ele gastou aqui e a energia que ele vai gastar aqui para chegar no Honda Civic, ele já teria pelo menos a BMW. Só que ele fica recomeçando e fica num vício cíclico porque ele busca o caminho mais fácil. Só que o aprendizado que ele teve aqui vai se tornar fácil para ele conseguir um Honda Civic. Porque quanto mais alto tu jogar, mais fácil fica. Quando tu jogava videogame lá, jogava Super Mario, começava no primeiro mundo, né? Aí tu ia jogando, passava no primeiro mundo e pro segundo mundo tava um pouco mais difícil. Só que no primeiro mundo, cara, era fichinha, tu já nem morria mais, né? Já dominava. Aí tu ia pro segundo mundo, dava game over, tinha que voltar pro primeiro mundo, aí ia de primeira, passava, chegava no segundo mundo, morria. Aí passava do segundo mundo, ia pro terceiro. E cada vez vai ficando mais difícil, mas cada vez vai ficando mais fácil o que ficou pra trás. E cara, a vida é isso. Se tu olhar, é isso. É difícil, tu vai errar, tu vai pensar em desistir. Cara, eu pensei em desistir várias vezes. Quando eu cheguei em casa, a luz estava cortada. Quando eu cheguei em casa, só tinha água e banana para comer. Várias vezes eu cheguei na dificuldade e pensei em desistir. Se eu tivesse desistido, eu teria voltado para o emprego, carteira assinada, ganhando lá 5, 10 mil por mês, trabalhando com vendas, infeliz, frustrado, deixando o meu propósito de lado. Eu ia conquistar o que eu conquistei, eu ia viver e ter a autonomia que eu tenho, eu ia estar aqui falando com vocês? Jamais. Tu acaba inconscientemente sempre buscando, né, a tua zona de conforto, né? Se tu só olhar para as dificuldades e, que nem tu falou, não aprender, não saber lidar com isso, é muito mais fácil tu voltar
e ficar naquilo ali que tu já domina, que tá ok, tá fácil, é muito comum, né? As pessoas chegam no... Eu quero ser coordenador de TI. Aí o cara chega no coordenador de TI, beleza, aqui agora aqui que eu vou ficar sossegado, né? Tá confortável, e o cara vai ficando aí. Aí entra numa fase que o cara não se desenvolve mais, não, tá só, né? Agora home office, daí o cara tá em casa lá, de pantufa, trabalhando, né? Tranquilo. E aí... A vida é fácil, a vida é tranquila, né? Aí, claro, existem 2 tipos de pessoas, né? As originais, que são essas que buscam e são insaciáveis, estão sempre buscando um problema para resolver, para crescer. E existem as que se conformam e tá tudo certo. Tudo bem, as duas ficam felizes. Acho que o que importa é a tua felicidade como um todo e como tu vai buscar essa felicidade. Só que tem um grande problema nessa zona de conforto. Estabilidade não existe, cara. Não existe pro cara que é concursado, não existe pro cara bilionário. E se tu tá muito tempo numa linha, pega, vocês aí que estão nos assistindo, pega e faz uma linha do tempo da tua vida. Quanto tempo faz que tu não aprende algo novo? Quanto tempo faz que tu não passa por um perrengue? Quanto tempo faz que tu não cresce? Quanto tempo faz que tu só tá ganhando dissídio? Que tu não ganha um aumento, não assume uma responsabilidade, não assume um desafio novo. Não se ferra um pouco em alguma coisa, né? Exato, cara. Se tu tá numa linha de estabilidade, te preocupa, cara, porque a tendência é tu cair, não é subir. Porque para te subir, tu vai ter que cair um pouquinho. E é natural isso. É só tu olhar a linha dos batimentos lá, né? Que se parou... Se parou, já era. Perfeita colocação, cara. Então, deu merda. Exato, se parou, deu merda. Então, assim, tu tem que estar num movimento e numa busca. Só que qual é o último lugar que as pessoas olham? Cara, autoconhecimento. É o último ponto de busca das pessoas. Eu tenho um depoimento bem legal de um aluno que fez o treinamento de inteligência emocional comigo, que ele fala, né? A gente sempre busca um treinamento buscando melhorar as competências profissionais. Só que a gente só enxerga que são necessárias pessoais para a gente ter bons resultados profissionais quando a gente faz um treinamento de inteligência emocional, por exemplo. Porque até então tu não tem essa consciência que tu precisa. Né? Só que vamos lá, quantas vezes o medo te trava de usar um conhecimento que tu tem na faculdade? Quantas vezes tu deixa de agir ou tu fica preso em ansiedades pensando no que o teu colega ou o teu chefe está... será que o meu chefe está pensando? Meu Deus, o que será que eles vão pensar? Cara, isso tudo é emocional. A ansiedade que te faz mandar uma mensagem para a pessoa que tu está conhecendo, que pode ser o amor da tua vida, e tu espanta ela porque tu é ansioso e ciumento. Quantas coisas que envolvem a tua vida como um todo que são causas emocionais. Sempre uso o exemplo, imagina que tu tá pulando uma cama elástica. Tu tá ali pulando na cama elástica, feliz da vida, né? Aí tu vê uma mola arrebentada, uma mola arrebenta. Aí tu viu que arrebentou aquela mola. Aí tu vai lá, pula, vai pro outro lado da cama, né? Aquela mola arrebentada, não vou me arriscar ali, eu vou pular lá do outro lado. Aí tu fica pulando. Só que a tensão que aquela mola absorvia é deslocada para as outras molas. É ou não é? E aí tu continua pulando, daqui a pouco arrebenta outra, aí vai da pessoa. Se ela é uma pessoa ativa, ela vai lá e vai arrumar as molas. Ou aquela pessoa que foge de tudo, ela vai sair da cama como se nada tivesse acontecido e vai deixar a mola ali estourada. Cara, tua vida é a mesma coisa. Imagina que tu tem a mola do relacionamento amoroso, a mola da saúde, a mola do profissional, a mola do financeiro, a mola da espiritualidade, a mola da tua família lá, pai, mãe, tudo mais. Cara, se tu tiver um rompimento na mola do relacionamento amoroso, quem nunca teve problemas financeiros ou profissionais que foi afetado pelo relacionamento amoroso, ou vice-versa, problema financeiro que afeta o relacionamento amoroso, tá tudo conectado. Tá. E a tua base, é o teu eu, é a cama da cama elástica. Se tu não estiver bem em uma das molas, vai afetar as outras molas. E quanto mais tu procrastina o olhar para aquilo, maior é o tombo. Porque se tu for deixar enferrujando, lá na frente vai estourar numa depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e uma porrada de problema emocional que as pessoas não querem enxergar. E aí elas só começam a olhar para isso quando a água bate na bunda. Desculpa o termo, né? Mas é a realidade. A água começa a bater ali, tu começa a ficar mal, tu começa a ficar frustrado, tá com 35 anos e não tenho ninguém.
como é que eu vou casar, vou ter filho, a idade está batendo, eu quero ter uma família. E aí todos os relacionamentos que tu teve, tu errou, tu gritou, tu brigou, quando viu bateu numa pessoa, ficou num relacionamento abusivo. E aí muitas coisas ali tu se coloca por conta dos seus problemas emocionais, ou tu faz, ou tu é pessoa abusiva por conta dos seus problemas emocionais. Então, olha o impacto das nossas emoções e o quanto que as pessoas não olham para isso. Elas ficam focadas, não, eu preciso primeiro comprar minha casa, eu preciso comprar meu carro, e elas ficam focadas naquilo ali. Pirâmide de Maslow, né? Sim. Pirâmide das necessidades fisiológicas, segurança, bens materiais e tal, social, amor, relacionamento, depois vai para estima e aí por último autorrealização, que daí é a parte do autoconhecimento. E aí o Maslow mesmo fez uma pesquisa. Ele se questionou, cara, por que as pessoas de sucesso não seguem esse fluxo? E ele identificou que as pessoas começam pela autorrealização, pelo autoconhecimento e tudo mais, e elas conseguem lidar muito melhor com os riscos. Se não fosse o autoconhecimento, eu não teria me arriscado a empreender. Porque eu vendo meu pai empreender, os meus tios, eu com aquela vontade, eu ainda assim tinha medos. Porque ao mesmo tempo meu pai falava, por que tu vai te matar, cara? Olha o teu potencial. Fica lá na multinacional trabalhando, ganhando tua grana. Cara, podia ter ido pra Espanha trabalhar, entendeu? Não quis, eu quis empreender, eu quis ter o meu negócio, me ferrar, mas fazer o meu propósito, porque eu não aguentava mais estar trabalhando pros outros. Entendeu? Isso foi o meu autoconhecimento. Sem ele eu não teria chegado nem perto de onde eu cheguei hoje. Que massa. Pô, faz muito sentido, né, cara, tudo isso e tipo, passou um filme na minha cabeça também, porque foi um processo bem parecido, né? Acho que todo mundo que passa por esse, principalmente pelo querer empreender, né? Isso é uma coisa que desperta muito esse lado interior de tu se descobrir, de tu saber o que tu quer, né? E, cara, eu lembro, nós estávamos falando ali antes da pandemia, dos 2 anos ferrados aí que a gente teve, né? E, cara, quando eu decidi empreender, eu já vinha num trabalho que eu tava frustrado também, sabe? Não via mais propósito naquilo, tipo, tô indo lá só pra cumprir o protocolo e receber o meu dinheiro, sabe? E disse, cara, isso não tá legal, né? E aí a gente já vinha trabalhando e tal, o Duda já tava com o negócio dele mais formado e tudo mais, né? E passando pela mesma situação, né? Já tava pelo processo, a gente teve tipo 2 anos de diferença, assim, no processo, sabe? Eu comecei o processo em 2015, acho que tu começou em 2017. E aí 2019 que eu virei a chave, sabe? E foi quando minha filha nasceu. Ou seja, foi tipo um momento que eu disse, cara, racionalmente não faria, sabe? Mas eu pensei, cara, se eu não for agora, as coisas depois vão se amarrar ainda mais. E aí eu nunca mais vou, também, sabe? Né? E olha só, foi 2019, 2020 estourou a pandemia. Ou seja, se eu não tivesse ido naquele momento, cara, nunca mais talvez eu tivesse ido. Porque aí sim que eu ia ficar no meu trabalho e olhar de fora aquilo, tipo, sabe, ferrou o mercado, não vai ter serviço. Tu ia enxergar de uma outra visão. Tu ia estar no visão. Trabalho confortável de dizer, ainda bem que eu não empreendi. Ainda bem que eu não fui. Agora com a minha filha, com o trabalho ok, sabe? E tu vê como são as coisas, né? E eu acho que é muito disso também. Acho não, né? Tenho certeza que é de autoconhecimento, de tu. E hoje, com certeza, tu ganha muito mais do que tu ganhava trabalhando de empregado, né? Realização, sim. Ainda financeiramente tá mas ali, sabe? Mas não bate, né? Não bate. Não é a mesma coisa. Exatamente. Não adianta, cara. Vale muito mais. Vale muito mais. O que vale mais, né? O dinheiro ou a tua sensação de realização? Exatamente. O que vale mais? É o dinheiro. Então tá, ok. É. Não tem problema. Só que provavelmente a pessoa que tá focada no dinheiro, ela tá focada no dinheiro porque ela tá fugindo de algo. Cara, tudo que é excesso, todo excesso esconde uma falta. Então, se tu come demais, tem alguma coisa faltando. Se tu trabalha demais, tem alguma coisa faltando. E é muito difícil tu manter o equilíbrio em todas as molas da vida, usando de novo a analogia, né? É muito difícil tu manter todas elas ali certinhas e corretas. Tu tem que estar sempre olhando e buscando melhorar. Por isso que aquela linha de estabilidade
Não existe. Inevitavelmente, em algum momento, vai desequilibrar uma, tu vai ter que corrigir, né? Exatamente. Não adianta, acho que nem o Matheus falou, toda essa jornada que a gente faz de autoconhecimento, eu acho que o mais fantástico de tudo isso que a gente viveu até hoje foi isso, tudo que a gente aprendeu nesse caminho, né? A gente passou por processos bem parecidos, eu e o Matheus, né? Mas eu lembro que o ponto que eu me dei conta disso, eu acho que eu já contei pra ti até, né? Que eu tava dentro do data center com um amigo meu que trabalhava comigo, que ainda trabalha nessa empresa também. E aí ele me falou, disse, cara, tu se imagina fazendo isso daqui a 10 anos? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Se eu me imaginava dentro da área de TI 10 anos depois, né? E aí eu simplesmente veio na minha cabeça, não me imagino fazendo isso que eu faço hoje daqui a 10 anos, sabe? E não me imaginava mais como um gerente de TI, que era a minha ambição inicial, era ser um gerente de TI, né? Porque eu já tinha visto tudo que carregava um gerente de TI, né? Eu vi todos os gerentes de TI que eu conheci, cara, assim, o nível, a carga de estresse que eles carregavam com eles, e de preocupação e de ansiedade, era algo que eu não queria pra mim. Mas, cara, eu não quero isso pra mim. Eu comecei a não me imaginar mais naquela situação, porque a pressão que um gerente de TI sofre é enorme, cara, porque ele acaba abraçando todas as áreas, né? Todas as áreas dependem da tecnologia. E aí todas elas vão pressionar o cara da TI. E aí eles querem prazo menor, eles querem tudo que as coisas aconteçam do dia pra noite, né? Aquela coisa, quer ter que apertar o botão e funcionar. Se o cara não tiver emocional forte, já era. Se o cara... cara, eu vi pessoas passarem mal, assim, sabe? De estresse no ambiente de TI. E aí ali que eu me deu o estalo, disse, cara, não é isso, né? Pode ter sido tribom pra mim até agora, mas não é esse o caminho, né? E é ali que eu me dei conta, eu preciso, né? E aí ali eu comecei a olhar as outras coisas as outras coisas que eu já tinha vivido. Eu sempre fui ligado na parte de artes, de desenho, de fotografia, né? Eu não tinha me dado conta, mas hoje eu paro pra olhar pra trás, que eu tenho um histórico fotográfico de vida, assim, desde 2000, desde o meu primeiro celular, desde as minhas câmeras analógicas ainda, que eu fotografava e eu depois digitalizei as fotos, né? Mas eu tenho muita fotografia, desde que eu... Tá ali, sabe? Já tava ali, mas eu nunca tinha me dado conta que era esse o caminho. E aí eu descobri no meio do caminho ali, né? E aí quando eu comecei a vivenciar aquilo, sair pra fotografar, comprar câmera e coisa... Ali que eu vejo, Teve medo? Tive. Muito. A gente tem medo do propósito, cara. Tive. Isso é outra coisa que eu descobri. A gente tem medo daquilo que a gente nasceu pra fazer. Porque tira da zona de conforto. Não é porque tu tá no teu propósito que vai ser fácil. Exatamente. E sempre tem aquele medo de tu recomeçar, né? Vou ter que... tô 12 anos numa área, sabe? Tu já tava ali num nível legal, sabe? De conhecimento, e aí tu, vou ter que começar tudo de novo, né? Vou ter que começar do zero, e aí... Tipo, eu sempre fui muito independente, né? Em todos os sentidos, assim, financeiramente, né? Eu nunca quis depender de ninguém, nem dos meus pais, nada, sabe? Eu era super orgulhoso, era o cara que ficava com fome, mas não pedia dinheiro pra eles, né? E eles ficavam bravos comigo porque eu fazia isso, mas, cara, é o meu jeito, eu queria fazer as coisas por mim, né? E aí isso aí acaba que... Como é que eu posso explicar? Eu sempre busquei fazer as coisas por conta, né? E aí... Perdi a linha de raciocínio. Não tem problema. Mas eu te entendi, cara. Quando a gente entra num ponto a gente quer tanto fazer pela gente que a gente não quer ajuda dos outros, né? Exatamente. Aí entra o orgulho, né? E aí, cara, entra... Porque é muito melhor tu reconhecer... Cara, peraí... Eu tenho que reconhecer que eu não sei, eu tenho que reconhecer que eu não... No momento que tu reconhece que tu não sabe, tu se abre a possibilidade de aprender. Se tu acha que tu sabe, tu decidiu, eu sei isso aqui, cara, tu tá fechando a possibilidade de aprendizado. E quando tu fala assim, eu não preciso de ajuda, tu tá se fechando a qualquer tipo de ajuda e às vezes até ajuda por oportunidades. Né? De daqui a pouco assim, tem aqui uma oportunidade pra ti, Eduardo, fazer uns pila e ganhar um dinheiro. Mas você tá fazendo isso por favor ou porque... Entendeu? E aí às vezes tu te coloca a tua competência em jogo.
e porque tu, pô, não, mas espera aí, será que eu mereço isso mesmo? Ou não, eu quero fazer por mim, e aí entra o orgulho. Lembrei, quando eu parei, eu tava falando que daí, cara, como eu tinha muito essa preocupação de manter a minha vida como alinhada, assim, eu não queria trocar de profissão e passar um perrengue muito maior, né? Ou me frustrar, ou dar errado e coisas assim. Então eu disse, cara, o que eu posso fazer para que a chance de dar certo seja maior? Mitigar o risco, né? Fazer as duas coisas simultâneo. E aí eu segui trabalhando na área de TI e entrei no negócio da fotografia. E aí eu fiquei de 2015 a 2017 nas duas coisas, trabalhando de noite numa e de dia na outra. E aí, cara, é isso que às vezes as pessoas não querem, né? Ter que fazer. Isso eu observei muito quando eu tava fazendo isso. Que a maioria do pessoal quer sair do trabalho, chegar em casa, ligar a TV e ficar na caixa do nada. Né? Não quer gastar o seu tempo com uma outra coisa que pode gerar um fruto lá na frente. Mudar a tua vida. Mudar a tua vida. E eu trabalhava todas as noites, cara. Todas as noites, final de semana, fotografar, porque eu queria que quando eu virasse a chave pra fotografia, eu já tivesse uma mini bagagem ali, tipo, tenho 2 anos pelo menos de experiência na área, e que as pessoas e que quando eu virasse as pessoas me enxergassem já como um fotógrafo. Isso uma pessoa me falou uma vez, ela disse, cara, enquanto as pessoas não te enxergarem como fotógrafo, elas precisam te enxergar como fotógrafo, não como o cara da TI que bate foto. Elas precisam te enxergar como fotógrafo. E tu precisa desvincular isso. Cara, meus próprios pais não me enxergavam como fotógrafo naquela época. Eles me enxergavam como Eduardo, analista de TI lá, a formação dele, ele trabalha na TI, mas ele faz umas fotos, entendeu? E até eles enxergarem que eu tinha trocado de profissão só quando eu troquei. Tá. Sabe? E não porque eles não queriam enxergar, ou porque eles me admiravam no que eu tinha construído até ali. Eles tinham orgulho, né? Eles tinham orgulho e eles, né, não entendiam se essa mudança, se isso era uma fase, se isso era algo que eu queria fazer e talvez fosse não fosse efetivamente, talvez eu fosse voltar, sabe? Porque eu tinha, de certa forma, aquela segurança de que eu tinha o conhecimento da TI por trás, né? Caso dê errado, eu posso voltar para a TI. Mas eu não tinha isso em mente em nenhum momento. Eu disse, cara, no momento que eu sair, eu nunca mais vou pegar outro trabalho nessa área. Eu vou seguir o que é o meu propósito, que é isso que eu quero para mim. Focar em ser o melhor naquilo que tu se dispõe a fazer. Exatamente. E foi o que eu fiz dali para frente, né? E aí, acho que passou... Quando eu aluguei aqui, que eu montei o estúdio, que eu tinha um negócio formado, aí eles enxergaram, meu filho é um fotógrafo. É real. E aí eu lembro que a minha mãe falava, sabe, meu filho é fotógrafo, ela dava meu cartãozinho pra todo mundo, sabe? Legal. E aí mudou o panorama, sabe? Minha irmã começou a me enxergar como fotógrafo, as pessoas ao meu redor começaram a enxergar que eu não era mais aquela pessoa. Que eu tava em outra coisa. E como é que tu lidou com as crenças dos outros em relação a isso? Porque teve gente que falou, o que tu vai fazer isso? Né? Pra que tu vai largar isso que tá estável e vai ir pra fotografia? Fotógrafo não dá dinheiro, né? Tem muito já e tal. Como que tu lidou com tudo isso? Cara, sabe que eu escutei uma vez de uma pessoa que eu admirava bastante, assim, e ela me falou assim, tu é maluco? Tem um baita emprego lá, trabalha 6 horas por dia, que naquele diário trabalha 6 horas por dia, trabalha 6 horas por dia, ganha um baita salário, tu vai sair pra trabalhar por conta? E aí eu disse, sim, eu vou sair porque é o que eu quero pra mim, né? Eu quero ter a liberdade de trabalhar numa coisa pra mim. E eu sei que lá na frente isso vai ter retorno, né? Eu acho que se a gente deixar de acreditar no que a gente quer, aí a gente deixa essas coisas nos abalar, sabe? Claro que, às vezes, escutar de algumas pessoas isso era meio dolorido, sabe? Sabe? Tu fica pensando, como é que... Né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? Mas eu preferi olhar sempre o lado de que... eu sentia que as coisas aos pouquinhos estavam encaixando, sabe? Eu sempre acreditei que a vida dá sinais, sabe? De que as coisas estão no caminho. Quando eu nunca sabia quando que ia ser o momento que eu me desligaria da área de TI. Mas eu sempre tinha deixado o meu chefe na época, que era o Fábio, ciente. Ele enxergava que eu estava envolvido com fotografia e um dia numa reunião ele me falou, ele disse, cara, eu vejo
que tu vai sair uma hora? Ele disse, só quando tu for sair, tu me avisa, né? Eu disse, não, fica tranquilo que quando eu decidir sair, tu vai ser o primeiro cara a saber. Né? Eu falei isso até num outro podcast, né? E aí, na época, surgiu uma mentoria para mim fazer. E para mim fazer a mentoria, eu precisava sair da empresa porque era no horário, era de manhã. Eu não tinha como conciliar as duas coisas. Aí foi um empurrão. E aí ali foi um empurrão, tipo, cara, a mentoria era justamente para fazer esse processo de eu me desligar e eu investir no meu negócio, né? Que era com o Eduardo Vanassi, por sinal, a mentoria. E aí, na época era aquela coisa, ou eu fazia ou eu segurava. E nisso fazia 2 anos já que eu tava no processo, né? E aí eu já tinha em mente que o processo ia durar em média de 2 anos, mas não sabia que ia dar bem certo 2 anos e que alguma coisa iria acontecer para mim me desligar. E aí, naquele período tinha um congresso em São Paulo, que era o do Edge Brasil. E aí eu fui para São Paulo, aí eu assisti lá uma bateria de palestras lá em São Paulo, e aí tudo que eu ia escutando e processando lá me dizia cada vez mais o que eu tinha que fazer, que era o momento. Eu conversei com pessoas lá que me disseram, cara, é a hora, vai. E aí eu voltei para Caxias depois do Edge Brasil e digo, cara, é agora. É como tu respirar um mundo de pessoas que já fizeram e chegaram onde tu quer chegar. Né? Exatamente. E aí eu disse, cara, tem que ser agora. Vai ser agora. Eu disse, se não for, paciência, né? Mas eu tinha mais certeza de que ia ser do que não ia. E aí eu cheguei e conversei com o Fábio. Disse, Fábio, eu acho que o momento está chegando. E ele disse, cara, então vamos organizar para que isso aconteça. Eu disse, olha, Fábio, eu me disponho a ficar até 3, 4 meses se tu precisar, ir trabalhando até 6 meses se tu precisar que eu venha fora do horário, enfim. Mas eu preciso ter a liberdade de horários para mim fazer a mentoria. E ele disse, não, cara, eu não quero te amarrar aqui. Então eu vou fazer esse teu processo acontecer em 30 dias, no máximo 60. E aí me deu um frio na barriga, né? Meu Deus, né? Deu tudo certo. E saiu, deu tudo certo, as coisas foram se encaixando. Passou fome? Não passei fome. Morreu? Não. Então tá tudo certo, cara. É o mínimo, eu sempre falo. Foi bem menos dolorido do que eu imaginava, porque eu já tinha planejado aquilo, né? E tu tava fazendo algo que tu gostava, então não importa se tu tem dinheiro ou não. Tu vai vencer, cara, tu não vai passar... Porque o maior medo que a gente tem inconsciente ao lidar numa situação dessas é, vou passar fome, vou passar vontade de fazer as coisas e vou morrer. Cara, vontade de fazer as coisas tu vai ter que passar, saiba disso. Porque tu vai passar vontade de comer uma coisa boa, tu vai passar vontade de tomar uma cerveja, tu vai passar vontade de sair com os amigos, de viajar, de fazer um monte de coisa. Mas só tem que entender que tu tá fazendo isso por uma liberdade de longo prazo. O que tu prefere? Ir para Santa Catarina hoje ou ir para Ibiza daqui a 5 anos? Então tu tem que pensar no seguinte, cara, pô, eu tô fazendo isso para ter um resultado muito maior daqui a 5 anos, porque se eu ir para Santa Catarina todo ano, eu nunca vou para Ibiza. Né? Agora, eu posso ir para Ibiza todo ano se eu me colocar, ficar fechado por um tempo só, batalhando. E esse medo de sair é porque nós inconscientemente, desde que nós somos primatas, a gente é preparado para fugir das presas que querem nos matar, porque há 70 mil anos atrás nós éramos 6 mil homo sapiens no planeta que vivia no meio de uma savana africana, onde toda a savana africana queria matar gente. Cara, hipopótamo e elefante são os animais que mais matam seres humanos até hoje. E antigamente era o hipopótamo, o elefante, o leão, o gorila, os macacos, a cobra, as plantas, tudo queria matar o Homo sapiens. Nós éramos um Covid no meio da natureza. E a gente foi se espalhando. Isso foram 70 mil anos. Cara, não é nada perante o período da Terra, né? Se a gente pensar. E aí, cara, isso tá no nosso DNA. Fugir da presa. Segundo comportamento, preguiça. Por quê? Porque eu preciso poupar energia, porque eu não sei se eu vou ter o alimento amanhã. Né? Eu preciso de energia para buscar o alimento. Então, e o terceiro, procriação, sexo. Então, a gente busca tudo isso e a gente poupa energia para fugir, para lutar. Só que o nosso maior medo é o quê? Não ter o que comer e ser engolido pelo mundo. Então, o teu medo é morrer e passar fome. Cara, vamos lá. Vocês que estão nos assistindo aqui hoje, se tu não tiver dinheiro amanhã, tu vai ter um prato de comida, alguém que vai te dar um prato de comida. Porque até um mendigo que está ali na rua e não tem família e não tem ninguém, ele consegue o que comer, ele não morre de fome. Ele morre de frio, mas ele não morre de fome.
E possivelmente tu vai ter alguém que vai te dar uma cama quente para te dormir se tu precisar, nos últimos casos. Tu vai dar um jeito. Simples assim. Então, o maior medo que a gente tem inconsciente é de passar fome ou não ter dinheiro para as coisas. Mas aí é uma escolha que tu vai ter que ter. E sempre que tu tomar uma decisão, tu tem que ter ciência de que tu tá abrindo mão de algo. Sim. E aí que tu falou uma coisa legal ali, que quando tomou uma decisão, a vida foi te dando sinais e a vida vai te mostrando. A vida vai sempre te mostrar. A vida vai sempre te levar, como eu falei antes, para onde tu quer chegar. Só que tu tem que manter a convicção de que tu merece aquilo e tu vai trabalhar e abrir mão de muitas coisas para poder chegar lá. E não vai ser fácil, mas a vida vai te preparar para chegar lá. Ela vai te colocar as oportunidades. Cara, eu cheguei em Caxias, eu não tinha um carro. Eu vendi meu carro, investi na marca, me endividei, vim para Caxias do zero, zerado, ferrado. E, cara, em um ano eu comprei 2 carros. Comprei, mobilei e fiz o escritório dos meus sonhos. Tipo, por quê? Porque eu abri mão um tempo de sair de amigos e pessoas negativas, né? A gente fez uma pergunta às pessoas, o quanto que influenciam. Cara, se fosse pela minha mãe, por que eu ia para Caxias? O que tu vai fazer lá? Por que tu vai botar um negócio? Tá aí ganhando bem, trabalhando numa empresa, tá estável. Cara, não, eu quero realizar meus sonhos, eu quero além, eu quero mais. Trabalhando ali, eu não ia ter a BMW que eu queria. Eu não vou, trabalhando ali, eu jamais vou ter o Porsche que eu quero ter. Eu jamais vou chegar na Ferrari que eu quero chegar. Então, qual é a tua ambição e o quanto tu está disposto a lutar por essa ambição? E tudo são etapas, e aí chega um momento que tu chega num patamar que por mais que tu caia, porque eu tive um tombo gigantesco também em 2019, eu subi muito e caí pra caramba. Eu realizei meus sonhos muito rápido, ganhei muito dinheiro e depois comecei a perder muito dinheiro. E quando eu perdi muito dinheiro, aí o tombo foi muito grande. Só que eu sempre me mantive muito acima daquele lugar que eu comecei lá embaixo. Porque eu criei uma certa estrutura por conta da experiência, do conhecimento e um monte de coisa. Então, tudo que a gente passa é temporário. A diferença é o nível que tu vai querer jogar. E quanto mais tu querer jogar num nível acima, mais resultado tu vai ter. Eu tive um mentor uma vez que me falou assim, eu perguntei pra ele, cara, qual é o segredo que tu usou? Porque eu conheci ele em 2007, 2008. Trabalhei 3 meses pra ele. E, cara, eu fui rever ele 11 anos depois. E ele foi uma empresa faturando 2,5 milhões com custo extremamente baixo, ganhando muita grana. 25 funcionários e tal, atendendo o mundo inteiro. E aí fui conversar com ele. Aí ele falou assim pra mim, Rafael, só mudo 0. Um dia me faltou R$100 para pagar uma conta de telefone, depois me faltou R$1.000 para pagar um fornecedor, depois 10 mil, depois 100 mil, depois 1 milhão, depois 10 milhões. Hoje eu tô querendo resolver o problema de 100 milhões. Aí ele, cara, só mudo 0. O meu estresse para arrumar R$100 e para arrumar 10 milhões é o mesmo. A energia que eu gastei para arrumar os R$100 e para arrumar os 10 milhões foi a mesma. A questão é o quanto tu está disposto e qual é o tamanho do 0 que tu está disposto a jogar. Quanto que tu quer arriscar, o quanto que tu está disposto a correr por esse 0 a mais. O quanto que a tua cabeça é capaz de criar um valor maior em ti. Se tu acha que 5 mil é muito dinheiro, 5 mil por mês vai ser muito dinheiro. Se tu acha que 100 mil é muito dinheiro, tu nunca vai chegar nos 100 mil por mês. Agora, se tu olhar que 100 mil por mês, cara, é possível. Como que é possível? Desenha, planeja a possibilidade disso. Quanto que tu precisa vender, o que tu precisa vender, o que tu precisa fazer. E vai atrás disso e trabalha para conseguir isso. A tua cabeça pode criar a realidade que tu quiser, mas vai depender muito daquilo que tu tem dentro. Tu vê o mundo lá fora com aquilo que tu carrega no coração. Se tu tiver com coisas ruins dentro de ti, tu só vai enxergar o ruim. Né? Quando tu tá procurando, tu quer um carro. Pô, eu quero um HB20 branco. Tu vai ver HB20 branco em toda a rua. Tu tá escutando agora, eu falei HB20 branco, a partir de agora tu vai ver toda hora HB20 branco. Tu vai ver toda hora, tu tá procurando apartamento para alugar ou para vender, tu tá passando no 25º andar, tem uma plaquinha desse tamanho, tu enxerga a plaquinha. É ou não é assim? São os filtros. Isso é assim. É porque a gente enxerga aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está desejando com base no conhecimento que a gente tem. Quanto mais preparado tu tiver, mais tu vai enxergar as oportunidades, mais tu vai ter sorte. Se tu ficar ali fechado no teu mundinho, vivendo aquele mundinho, sem buscar conhecimentos novos, tu vai enxergar sempre as mesmas coisas. Porque a tua cabeça está preparada para enxergar somente aquilo que tu conhece.
entendeu? Então, quanto mais tu ir te preparando, mais tu ir buscando, mais tu acreditando onde tu quer chegar, mais tu vai conseguir construir uma jornada de sucesso, mais tu vai conseguir crescer e alcançar patamares maiores, mais tu vai conseguir ganhar mais dinheiro. Só que tu tem que começar e tem que trabalhar dentro de ti aquilo que tu precisa mudar para conseguir enxergar a realidade e a estrada que tu precisa para percorrer esse caminho. É uma palestra, né, cara? E, cara, tipo, isso tá totalmente ligado à PNL, né? Porque, tipo, a gente falou, tu comentou e tal, falou, né, da PNL e tal, acho que isso super linka, né? Tem tudo a ver, Sim. né? Até eu larguei um comando de PNL. Quando eu falei, vocês a partir de agora vão ver HB20 branco, é um comando de PNL. Eu queria que a PNL é muito ampla. Se tu não se importasse, porque, cara, tipo, eu conheço por cima, assim, já li alguma coisa e tal, né? O que pra ti é PNL? Cara, é de alguma forma ressignificar crenças ou limitações ou crenças de uma forma geral. Perfeito. O que pra ti é PNL? Difícil responder agora, mas... O que te veio na cabeça ou qual foi a primeira imagem de PNL que tu teve? Cara, eu me lembrei... Primeira coisa que... Quando eu fiz o teu curso, foi a primeira coisa que veio na cabeça, que era que eu fui um pouco mais a fundo no que era PNL, né? Perfeito. Eu conhecia superficialmente, assim, não tenho muito conhecimento de como funciona, assim, mas é bem superficial o que eu conheço, assim, sabe? Quando a gente fala PNL, muita gente vai pela questão de leitura de pessoas, expressão, assim, normalmente, né? E é uma partezinha da PNL. A PNL é muito ampla, né? O Richard Bandler define que PNL é o estudo dos sistemas mentais, as submodalidades mentais que definem a realidade que a gente tem. Então, por exemplo, a ressignificação vem através de um exercício de submodalidade. Então, por exemplo, tu tem um trauma de uma barata. Pô, tu é criança, tava brincando com a baratinha, tua mãe vem na sala, dá um berro, aquela barata que pra ti era um brinquedinho, vira um monstro e um alien. Então ali tu cria enraiza uma memória vinculada àquela barata. Então com o PNL a gente consegue acessar e gerar uma ressignificação dessa memória. Então esse é um ponto da PNL. A PNL também ajuda muito numa comunicação. Então a gente consegue trabalhar sistemas representacionais. O que são sistemas representacionais? Todo mundo representa a informação à sua volta de uma forma clara. Por exemplo, existem os visuais, os sinestésicos, os digitais e os auditivos. A pessoa auditiva, ela escuta melhor, ela dá sons às coisas, ela lembra da água pelo barulho que a água faz quando entra no copo, ela lembra da caneta pelo barulho que a caneta faz. Foi o teste que tu fez aquela vez, né? Exato. Eu lembro disso. Os visuais, eles visualizam melhor, eles conseguem descrever melhor as coisas pelas imagens que vem na cabeça dele. O sinestésico pelas sensações, os digitais pelos questionamentos. Então isso a PNL trabalha também. A PNL trabalha muito hipnose ericksoniana, que daí através de histórias, de analogias, a gente consegue botar a pessoa num transe e gerar uma mudança através da sugestão, sem colocar a pessoa num desligamento hipnótico, por exemplo, né? Falando de uma forma mais grossa, assim, para se entender. Então, tem muitos mitos em relação à hipnose, muitos mitos em relação à PNL, mas se tu comparar hoje a PNL com a TCC da psicologia, é basicamente a mesma coisa, muitas ferramentas são semelhantes ali. Então, a programação neurolinguística ajuda nessa ressignificação de traumas, de fobias, de medos, bem como ajuda a ampliar o teu nível de consciência, então, a tua capacidade de consciente e inconsciente para te ter mais resultados na tua vida, desbloquear crenças limitantes e te ajuda a ser um comunicador mais eficaz. Muito da comunicação que eu tenho, da minha habilidade de me comunicar, dessas analogias que eu faço, tudo isso vem da PNL, vem do meu desenvolvimento com a PNL. Então, a PNL me ajudou muito nisso, além de ser uma ferramenta que me ajuda muito nos treinamentos, me ajuda muito em clínica. Então eu resolvo muito o problema das pessoas usando as técnicas de PNL. Aí entra depois, eu também uso hipnose, né, a hipnoterapia, uso um pouco de constelação, algumas leis da constelação, uso sexualidade, então a sexologia é a base do nosso ser, é a sexualidade. As pessoas falam sexualidade e lembram de sexo, né, e não é só isso, é muito além, né, o sexo é importante, é uma base importante para a gente como ser. E muitas vezes a gente não olha para isso, mas a sexualidade é um todo, e aí complementa com tudo isso a parte de análise comportamental,
algumas ferramentas de coach, porque o coach gera uma ação na pessoa que está fazendo a mentoria. Então toda essa integração das ferramentas que eu uso ajuda a potencializar os resultados das pessoas, tanto nos treinamentos como também nas mentorias. Então a PNL ela é muito ampla. Por exemplo, agora a gente está com um workshop para o dia 7 de março, que é leitura de pessoas e emoções. Então eu vou ensinar como tu desenvolver a confiança, desde o aperto de mão, tu passar credibilidade para a pessoa, através de sinais e expressões. O que significa tu tá com a mão assim, tu tá com a mão assim, ou eu ficar aqui na cadeira assim, e fora as expressões faciais e outras expressões corporais. Então tudo isso eu vou ensinar nesse workshop. Então quando a gente fala de PNL, ela é muito ampla. Então, eu gosto sempre de entender qual é a visão que se tem, mas ela vem da comunicação, da leitura de pessoas, e aí vem um monte de outros fatores. Por quê? Porque, no fundo, é a linguagem inconsciente, né? Tu se comunicar com o inconsciente da outra pessoa e, ao mesmo tempo, conseguir ler e interpretar o mapa da outra pessoa através da questão da PNL. Eu enxergava mais por esse lado, da leitura da pessoa. Eu também sempre linko ao Metaforando lá do... Metaforando e tal. Do Vitor lá. Ele segue muito... É muito amplo, né? Vai muito além do... ele segue a linha... Na década de 60, o Paul Ekman, né? Tem um livro bem legal do Paul Ekman, que é A Linguagem das Emoções. Fica como recomendação, baita livro. E o Paul Ekman, se vocês já olharam Lie to Me, uma sériezinha. É uma que eu tenho na minha lista e... Cara, saiu da Netflix. Saiu da Netflix. E Lie to Me é baseado no Paul Ekman. Então, assim, tudo que o cara faz ali, tudo é real, todas as coisas que ele ensina ali de expressões e tudo mais é real. O Metaforando, ele buscou no Paul Ekman tudo que ele ensina ali no YouTube. Cara, eu estudo Paul Ekman desde 2013, 14 e tal. Então, eu estudo bastante a questão das linguagens também. E aí, essa questão, ele buscou na década de 60, ele criou uma tese, ele ficou 4 meses... se eu não me engano, nos aborígenes lá no norte da Austrália, e naquela época, na década de 60, aquela tribo indígena nunca tinha tido contato com outra raça, espécie humana. Eles viviam só entre eles. Ou seja, ele queria provar que as expressões faciais são universais, as expressões emocionais. E aí ele ficou lá pegando todas as expressões de alegria, tristeza, medo, surpresa, ansiedade... felicidade, e conseguiu provar a tese dele de que as microexpressões faciais são universais. Dali ele começou a fazer um trabalho para a CIA, FBI, de investigações, entrevistas e tudo mais. E aí, a partir dali, ele criou, né, uma grande rede de ensino relacionada à linguagem emocional. Tanto que o meu trainer de PNL, o Nelson, ele também já trabalhou para a Polícia Federal em investigações baseadas nas linguagens. Só que isso as pessoas falam PNL, porque na época não tinha, eles não sabiam como encaixar algumas coisas. O Richard Bandler criou programação neurolinguística porque tinha num livro dele ali programação, que ele era um cara da TI, e linguística. E aí eles estavam fazendo umas pesquisas na universidade lá sobre a questão da reprogramação mental e tudo mais, ele e John Grindler, e aí eles criaram a programação neurolinguística, a PNL. Entendeu? Então, assim, o cara que é muito foda, né, dentro desse mundo é o Milton Erickson, né? Então, é fantástico. Os livros do Bandler também são muito bons, os livros do Milton Erickson são muito bons, o Richard Bandler, do Grindler, são muito bons, são os pais da PNL no mundo, né? São os caras. E aí, depois disso, veio a TCC da psicologia, entendeu? Então, mais ou menos junto ali, é muito semelhante a linguagem, né, de sugestões, de mudança e tal, com a TCC. Só que a psicologia condena um pouco a hipnose, né? Condena, algumas universidades não gostam, alguns psicólogos não gostam, apesar de agora estar se abrindo muito isso, não gostam da hipnose, bem como também não da PNL. E a gente acelera, é um potencializador dos processos de tratamento. Vai tratar ansiedade, síndrome do pânico. Cara, já tratei síndrome do pânico de pessoas que vêm há 4, 5 anos fazendo tratamento em 8 sessões. Obviamente, a gente não apaga os 4 anos de terapia, né, porque foram fundamentais para um resultado mais rápido. Mas é um tratamento que potencializa os resultados, resolve boa parte dos problemas, ajuda bastante. Então, tanto a hipnose quanto a PNL são ferramentas de reprogramação mental que fortalecem o tratamento terapêutico. Se tem ansiedade, pânico, depressão, fobias, traumas, como um todo, são ferramentas que potencializam. Busquem um profissional, façam algo nesse sentido, porque, cara, potencializa e é fantástico o resultado. Que massa.
Que massa. Legal. Eu acredito muito nisso, assim, pelo que o pouco que eu conheço do assunto, assim, eu... É ciência, muito, assim. Né? É ciência. As pessoas às vezes não entendem que isso tudo é ciência, sim, né? Sim. Cara, a hipnose... Não é um achismo, né? A hipnose, as pessoas têm aquela imagem de hipnose do Fábio Lenz fala do bem dormido, né? Mas, cara, a hipnose, ela é ciência. Tem um processo mental ali dentro que acontece dentro do teu cérebro que te desliga. Simples, e tu fica hipnotizado todos os dias. Uma vez por dia, 2, 3, às vezes até mais do que isso, tu fica hipnotizado. Pô, tenho certeza que já aconteceu de tu estar procurando o celular e tá com ele na mão. Ou óculos e tá com ele no rosto. Né? Vocês que usam óculos, ou tu tá dirigindo. A máscara, cara. A máscara. A máscara, ela tava pendurada no meu pulso, cara. Ou tu tá dirigindo, indo pra um lugar que tu é acostumado, aí tu passa reto, porque tu tava viajando. Aquele momento que tu tá viajando, tu tava num estado de hipnose. Isso acontece bastante então, comigo. Tá ali viajando, cara. Tu estava hipnotizado, então tu tá ali trabalhando num hiperfoco ali, tua cabeça trabalhando, pensando em outras coisas, tu tá ali no automático fazendo uma coisa, tu tá hipnotizado. Então, só que as pessoas acham que hipnose é aquilo lá, o cara fica balançando o negocinho, vai te manipular, vai... Não é assim, entendeu? Que massa. Tem muitos mitos, né? Sim, tem muito, né? Tem muitos mitos. Acho que a maioria do pessoal não tem noção do que é a hipnose. Acha que é algo que não balela, assim, que não existe. Mas até a própria PNL eu acho que é um assunto, não que seja recente, mas hoje se deu mais luz, né, em cima disso. Hoje que eu digo, nos últimos, sei lá... Os últimos 4, 5 anos. Porque... E muita gente não tem nem ideia do que é. Não tem nem ideia. Tipo, até o cara que às vezes conhece um pouco, tu vê quantas coisas tem dentro disso, né? Quantas coisas se aborda, é muito amplo. Eu sempre falo, cara, tudo que tudo que está relacionado ao nosso inconsciente, a gente pode envolver PNL. O nosso inconsciente é 95% do que a gente é. Vocês estão me olhando, estão me vendo, estão me ouvindo, isso é 5% da nossa capacidade mental. Os outros 95% é o inconsciente está fazendo, sons e ruídos externos, visão periférica, sensação, cheiro, gosto, tudo teu inconsciente está captando de informação e está jogando ali para dentro. E ele está te movimentando. Se eu jogar algo em ti, tu vai se defender inconscientemente. Tu não vai pensar, tá vindo um objeto, tenho que me defender. Né? O teu inconsciente vai te proteger. E o teu inconsciente só faz isso, na maioria das vezes. Ele pega tudo que está acontecendo e te mantém seguro, de forma automática. Esses dias eu fui no shopping. Só um gancho, isso tá ligado desde da nossa infância, tudo como a gente reagiu desde lá, antes até. Desde antes até, né? Desde quando tá na barriga. A gente carrega... As coisas da mãe e tudo, né? A gente carrega, né? A ciência está comprovando memória genética, né? E assim, quando eu comecei a estudar a constelação familiar como um todo, aprofunda ainda mais, né? A gente carrega uma bagagem e às vezes a gente tem comportamentos em relação a dinheiro, em relação a relacionamentos e situações que não são e não pertencem a gente. Às vezes um trauma da mãe, um trauma do pai ou de antepassados. Alcoolismo. O alcoolismo é genético, mas no momento que tu entende a origem, da onde que começou, tu já começa a mudar muito a visão sobre o álcool. E muitas vezes está atrelado a um vô teu que pode ter perdido um pai e ficou muito mal e se jogou no álcool por conta daquele motivo. Tem vários fatores que podem ser, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente carrega uma bagagem genética de traumas que influenciam a nossa vida como um todo. Então, dentro do teu inconsciente tem muita coisa, coisas que a ciência ainda está longe de descobrir da questão do inconsciente. Dentro da PNL a gente usa algumas técnicas de conversação que, cara, o inconsciente responde involuntariamente conforme a pergunta que eu faço. Ele gera uma resposta, e tu percebe o teu inconsciente respondendo. Então, o teu inconsciente é quase como se fosse um outro ser dentro de ti como um todo. Né? É muito estranho falar isso, porque daí entra um ceticismo das vezes das pessoas, né? Os mitos e tudo mais. Mas quando a gente entende, a gente vê a ciência por trás disso, fica muito mais claro. Obviamente, precisaria de uma outra aula só para falar disso. Certeza. Mas quando a gente pega e olha para essa questão do inconsciente, dessa questão mais profunda, a gente carrega ali, o primeiro trauma que a gente tem é o teu nascimento. Cara, imagina, tu estava quentinho dentro da barriga da mãe, sendo alimentado, e do nada o corpo dela te expele para o mundo.
Como é que é o primeiro trauma ali, né? Aí a gente começa a criar também outras situações de trauma ao longo do crescimento, que vai do 0 aos 6 anos, que é quando se define a tua personalidade, teus traços de caráter, né? Que a gente chama, que vem de uma teoria do William Reich. Então tu tem ali, na amamentação, tu pode gerar um trauma que vai definir até mesmo o teu biotipo físico. Na gestação, na fase oral, que é a fase da amamentação, depois na fase da interação com o mundo, depois na fase fálica, né, que é quando a criança começa a fazer cocô e xixi, fazer nas calças e ter o controle sobre isso, depois na sexualidade, ali no período onde cria-se, né, a gente chama do conceito de Édipo, que é a primeira paixão que a gente tem, né, o homem pela mãe e a mulher pelo pai. Então ali tem uma inversão de papéis, ali gera uma ferida também que gera um trauma, que vai dizer muito do teu biotipo e a condução para a tua vida e as feridas que tu leva. Então todos esses movimentos, desde lá da gestação e antes disso, forma quem tu é hoje. Então tudo que tu viveu, todas as situações, os traumas, o que teu pai te xingou, te bateu, falou para ti, teus professores, né? A influência do teu pai, da tua mãe e dos teus professores forma praticamente quem tu é como um todo. Entendeu? A importância dos professores na nossa criação, né? Então, tudo isso envolve o teu ser e está ali no teu inconsciente pré-programado. E tu vai agindo num piloto automático. Esse tempo eu fui no shopping, saí de uma loja pensando... Eu tinha que ir na farmácia, eu sabia que eu tinha que ir na farmácia, né? E eu saí, comprei um negócio numa loja e a loja estava com problema no sistema, elas estavam fazendo tudo meio manual. E eu saí pensando naquilo ali, porque elas estavam bem bagunçadas. Eu pensei, cara, é tão simples, é só fazer tal e tal coisa. E saí pensando naquilo. E, cara, quando eu estava passando, pensei, a farmácia é aqui, né? Aí tem as outras lojas aqui. Eu saí da loja aqui da ponta e eu estava aqui. Quando eu estava terminando de passar pela farmácia, meu corpo fez isso aqui, ó, pau. E deu um passo à frente. No segundo passo eu me lembrei, tenho que ir na farmácia. Eu estava em hipnose, pensando em tudo, indo no piloto automático. Quando eu dei o segundo passo, eu pensei, opa, eu tenho que ir na farmácia. Quando eu olhei para frente, assim, a farmácia na minha frente. Entendeu? Então, o meu inconsciente estava me movimentando aquilo. E ele faz isso todo na tua vida. Ele vai te levar para aquilo que tu tem programado lá dentro. E normalmente isso tem a ver com um instinto de defesa ou não necessariamente? O inconsciente está ali para te ajudar, para te proteger, para te ajudar a ter uma vida melhor e mais rápida. Só que se ele estiver programado com coisas ruins, ele vai te levar para onde? Uhum. E se tu não tiver consciência do para onde ele está te levando, tu vai para o fundo do poço. Cara, eu percebi, na verdade eu enxerguei muito isso, eu confesso que eu era um pouco cético com algumas coisas em relação a isso, né? E eu fui perceber isso, cara, a potência disso, quando eu tive uma crise de ansiedade. Que aí eu vi onde o meu inconsciente, o que meu inconsciente era capaz, né? Porque toda aquela sensação física que tu sente é algo inconsciente, não é uma coisa consciente, tu pode estar pensando o que tu quiser, mas por trás, cara, aquela sensação no teu corpo, assim... É total inconsciente para te proteger de uma situação ruim, provavelmente, que tu teve em algum outro momento da tua vida. É que nem o medo de falar em público, né? Quanta gente dá branco? Por que dá o branco? Cara, o branco acontece porque o sangue corre para tuas pernas. Por que o sangue corre para tuas pernas? Porque tu tem medo. No momento de medo, o sangue ou vai correr para teus punhos para te lutar, ou para tuas pernas para te correr. E o cérebro fica como? Cara, ele entra num instinto de proteção, se fecha, não tem tanta circulação sanguínea para te correr dali. Entendeu? É um estado de... Isso eu lembro quando eu tive a crise de ansiedade no ano passado. Eu tive, não sei se eu comentei contigo. Não, deixa eu comentar. Eu tive o ano passado uma crise de ansiedade. Tive umas 2, 3 crises de ansiedade, assim. E aí fui procurar ajuda, enfim, né? Pra entender o que estava acontecendo. Porque eu não queria me medicar. Não queria meter remédio pra dentro e ficar dopado, né? Eu disse, não, eu quero entender o que está acontecendo. E aí, exatamente isso. Meu corpo entrava num estado de alerta, mudava a minha respiração, mudava tudo. Parecia que eu estava correndo uma maratona e eu estava, sabe... Uhum. Eu nunca me esqueço que eu estava aqui dentro do estúdio um dia e cara, eu estava tonto, assim, ó, tonto na frente do computador. Eu disse, meu Deus, o que é isso, cara? Sabe? E aí o meu organismo estava, que nem tu falou, tava tentando me proteger de algo ruim que estava no meu inconsciente,
uma preocupação que depois eu fui entender que estava ligada ao meu passado, das coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? E que eu tive um gatilho ali, né, nessa história que desencadeou isso, sabe? Que desencadeou a crise, que me levou a um nível de ansiedade. É isso aí. E é exatamente isso que acontece. Aciona o gatilho, tu tá numa situação, no ambiente, que nem tu vai estar diante de uma barata. Tu tem fobia de barata, toda vez que tu estiver num ambiente que tu inconsciente julgar ter uma barata, tu vai começar a ter aquela palpitação, vai começar a ter aquela sensação. Pô, tem medo de rato, tem medo de cobra, nem precisa ter a cobra, mas se tem um inconsciente acreditar que ali pode ser que tenha, porque tu já esteve num ambiente semelhante, onde teve uma cobra, ele vai começar a acionar aquela sensação, teu coração vai dar uma acelerada, e aí quando vê, tu perdeu o controle, vai disparar. Aí se tu vê a cobra, se tu vê o rato, se tu vê a barata, vai disparar aquilo e meu Deus do céu. Então, isso acontece por uma questão de proteção, baseado nas experiências passadas que tu teve, que estão registradas no teu inconsciente. Cara, síndrome do pânico. E tu reverter isso, cara, tu mudar isso na tua cabeça na hora, que é tão difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu lembro quando eu tive as crises de ansiedade, eu lembro que eu liguei pra minha irmã, e aí conversando com a minha irmã no telefone, respirando e tal, e aí, cara, aquela sensação ia passando aos poucos, assim, mas difícil, sabe, de tu processar tudo isso, assim. Eu tive uma crise de pânico, cara, quando eu tava no início ali do empreender. Aconteceu uma situação, cara, aí entrei numa crise de pânico. Como eu tenho uma autorregulação grande, anos me desenvolvendo e tudo mais, cara, eu vi que eu tava tendo uma crise de pânico. Aí eu pensei, não, peraí, eu tô tendo uma crise de pânico, deixa eu me situar, qual é o pior cenário, o que pode acontecer de pior e tal e tal. E, cara, em 2 minutos eu eliminei a crise de pânico. Crise de ansiedade, em algumas situações, eu tive também. Por que dá crise de ansiedade? Cara, se tu começa a ter uma crise de ansiedade é porque algo na tua vida não tá bom. Algo na tua vida não tá certo. Então começa por aí, por exemplo, comecei a ter crise de ansiedade. Tá, como é que tá minha vida financeira? Como é que tá minha vida amorosa? Como é que tá minha vida familiar? Olha pra tua vida. Primeira coisa, peraí, onde que tá sendo o problema? Porque se tu tá tendo crise de ansiedade, alguma coisa da tua vida não tá bom, não tá certa. E aí, essa parte da tua vida que não tá certa, busca um gatilho relacionado a algo do passado. E aí dispara a emoção, entendeu? E aí, se aquilo que tu vivenciou lá atrás foi muito forte, a tua crise vai potencializar a tua crise ali na hora. E aí vai agravando, que nem crise de pânico, né? Vou pegar um caso que aconteceu. Cara, a pessoa começou a ter crise de pânico depois dos 30 anos de idade. Só que a primeira memória dela era do nascimento. Nasceu enrolada no cordão umbilical. Só que daí depois teve um acontecimento, depois teve outro, depois teve outro, depois teve outro, depois teve outro. Aí com 30 e poucos anos de idade sofreu um assalto e aí agravou tudo aquilo e veio todas as sensações, entendeu? E vai acumulando, até que uma hora, estoura. É louco, né, cara? Então assim, o nosso inconsciente, cara, as pessoas acham, não acredito, não sei o que. Cara, é só tu te observar um pouquinho que tu vai ver o teu inconsciente agindo. E não precisa muito, né? Cara, daqui a pouco eu tô aqui, tomo uma água. Eu não tomei conscientemente, é o meu inconsciente. Mas eu tô falando com vocês percebem os movimentos? Tu tá percebendo o teu movimento de mão aqui, teu autoestímulo? Tu sabe como é que tu tá sentado na cadeira, como é que estão as tuas pernas? Se o dedão lá do pé dá uma mexidinha por algo que eu falo, tu percebe o dedão do pé mexendo? Cara, a maioria das pessoas não percebem. Não tem essa consciência. Então, assim, quanto mais tu trabalhar essa autopercepção, essa autorregulação, mais tu vai conseguir perceber o teu inconsciente agindo. Desde um copo de água, desde o movimento de comer algo, desde o impulso em comer chocolate, em tomar refrigerante excessivo, beber em excesso e fazer todos esses movimentos em excesso sem controle que tu tem hoje. Quanto mais tu trabalhar a tua autorregulação, tua autopercepção, mais tu vai ver o teu inconsciente agindo. Porque aquilo que tu não sabe por que tu faz, é o teu inconsciente que tu tá fazendo. Que tá fazendo por ti, entendeu? Tipo, eu curto muito meditar, sabe? Já faz... Ajuda bastante na expansão da consciência. Faz 4 anos, acho, assim, que... foi no tempo que a Manu nasceu. Antes, faz uns 4 anos e pouco, assim, que eu pratico. Claro que bem menos do que eu gostaria, sabe? Mas minha percepção, nossa, absurda, assim, dessas coisas que, tipo, por que eu tô pensando nisso, sabe? Ou o que tá rolando que...
E ajuda muito, sabe? Cara, meditação é um baita passo para ampliação da consciência. Eu sempre falo de ampliação de consciência porque tu aumenta a tua percepção consciente do teu inconsciente. Quando tu começa a gerar essa conexão e aumentar essa percepção, tu começa a ter muito mais autorregulação. Tu começa a desenvolver muito mais a inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? A capacidade, na minha definição, a capacidade de tu perceber conscientemente as tuas emoções, teus pensamentos e teus comportamentos inconscientes. É tu entender, cara, por que eu faço isso? Por que eu tenho esse comportamento? Pô, tu tá na fila do supermercado. Aí tu tá ali viajando, daqui a pouco acontece uma coisa, uma pessoa te xinga e tu travou. Tu não sabe nem como reagir diante daquela situação. Aí depois tu sai dali, tu sai pensando, cara, eu podia ter feito isso. Por que eu travei? É tu começar a entender o porquê que tu travou e começar a gerar um novo comportamento em relação àquilo. Só que a gente tem preguiça de pensar. A gente tem medo de olhar para os problemas que a gente tem. Lembra que eu falei das molas? Sim. Vamos lá, quando tu tem problema financeiro, o único jeito de resolver um problema financeiro é tu começar botando tudo numa planilha. Por que tu não faz a planilha? Tu não quer ver o tamanho do problema. Tu tá frustrado, tá angustiado, tu não quer olhar para aquilo, tu fica com medo de olhar para aquilo. Então, tudo tu vai ter que ter um esforço de pensamento, de energia e de sofrimento. Porque vai doer. Vai doer tu olhar para os problemas que tu tem que resolver. Sim. Quer aliviar a ansiedade, desenvolver tua inteligência emocional? Olha para essas áreas, olha para os problemas e começa a trabalhar para resolver. Só que dói pensar. A geração de hoje tem preguiça de pensar. Cara, ontem eu estava jogando canastra, né? E aí nós estávamos jogando em dupla e tal. Eu sabia jogar canastra e os outros 3 não sabiam. Então eu estava ensinando eles a jogar canastra. Só que o que eu percebi de algumas pessoas? Quando começou a ter que pensar muito, começaram a querer correr da barca. Por quê? Porque exigia um esforço mental de pensamento. Já desistiram do jogo. Já começava E, cara, e aí eu comecei a pensar, cara, isso acontece com todo mundo em várias áreas, não é a canastra. Isso acontece comigo às vezes. Sim. Cara, quantas coisas a gente deixa de fazer por preguiça de pensar. Às vezes, pô, uma oportunidade lá pra gente, vou ter que pensar muito naquilo. Não quero, entendeu? Cara, a gente faz isso, a gente procrastina muito por preguiça de pensar, porque dói, porque gera um esforço. É tão mais simples a gente ficar nesse que a gente falou, na zona de conforto, mas a zona de conforto do pensamento também. E eu procuro sempre estar aprendendo coisas novas, né? Cara, e existe um exercício uma pesquisa que se tu aprender uma coisa nova por mês, tu reduz em mais de 90% o risco de ter Alzheimer. Porque tu está trabalhando os neurônios do teu cérebro para eles não se tornarem preguiçosos. Mas dói pensar, dói exercitar isso, dói fazer isso, dói aprender, né? Então, o quanto tu tá disposto a tudo isso, de verdade? Cara, no fundo é ser feliz. Mas o quanto que tu pode ser feliz, o quanto que satisfaz aprender algo novo. Cara, esse ano de semana eu nunca tinha pescado de tarrafa. Já pescou de tarrafa? Já pescou de tarrafa. É difícil, né? É difícil. Não é fácil jogar tarrafa, cara. É difícil pra caramba, eu achava que era barbada. Pô, é mais fácil pescar de anzol, né? É claro, quando tu joga tarrafa, se tu acerta, é mais fácil pegar o peixe, né? E, cara, me dispus a aprender. Me cortei a mão, um monte de coisa. E, cara, mas consegui pescar 3 peixes grandes. Eu, porra, que massa isso aí, adorei fazer o negócio. Mas eu tive que me dispor a aprender aquilo e adorei. Virou um troço que eu, vou comprar uma tarrafa top, eu vou começar a fazer um movimento. Porque eu curti o negócio. Mas eu tive que me dispor a aprender aquilo para ver se eu gosto ou não. Porque não adianta eu falar assim, cara, eu não gosto de café sem nunca ter experimentado. Ou com base numa referência antiga. Eu, até um tempo atrás, eu não comia moranga, porque quando eu era muito pequeno eu comi moranga demais e eu acho que passei mal em algum momento ou algo do tipo. Cara, fiquei um tempão sem comer moranga. Aí, hoje eu sou apaixonado por tortéi. E eu me arrependo por não ter me apaixonado por tortéi antes, entende? Por quê? Porque eu deixei um trauma me bloquear por muito tempo. Falar em público era um medo meu. Cara, hoje eu faço live, faço vídeo no YouTube, falo em público, dou treinamentos. Se precisar falar para 1000 pessoas, eu falo. Se precisar falar para 2, 1, eu falo no mesmo jeito. Mas eu já tive medo de fazer aquilo, eu já tive trauma. Se eu tivesse deixado o trauma me limitar e o medo ou o desconforto, eu não teria feito nada. Só que, cara, eu queria ser feliz, então a sensação da superação é muito melhor e me traz muito mais felicidade do que ficar parado deixando o medo tomar conta. Medo é despreparo. Medo é despreparo.
Simples assim. Que massa. Muita informação, cara. Muita informação. Vou ficar fritando hoje. Ai, cara, mas legal. Nós já estamos aí uma hora e 20 quase. Ui, passou rapidinho, Passou né, rápido, cara? né, cara? Nossa. Massa. Passa Não vamos esgotar tudo hoje. Vamos deixar para um próximo episódio aí que tem assunto pra caramba, né? Não, tá louco. Acho que a galera já... Espero que tenha dado pra expandir um pouco, né? Não mudou o podcast aí por medo de pensar, né? Doeu tanto que... Fritar a mente da galera aí. Que massa. Legal. Vai dar boa. Claro. Ah, que bom, que Cara, bom. Rafa, muito obrigado aí por ter vindo, por ter topado o nosso convite. Foi espetacular o papo aí, se a gente já curtiu, né? Muito massa. Eu não tinha dúvida de que ia ser massa. Assim, sim, o teu nome estava na lista desde o ano passado. Era pra Que nós. legal, E a gente feliz. tinha o cronograma do ano passado fechado. Eu disse, cara, era pra nós ser gravado ano passado ainda, né? No final do ano. Isso ali. aí. E já fazia horas que nós estávamos falando, tem que trazer ele, tem que trazer ele. O Matheus começou a te seguir depois Depois que das Depois das ali. fotos, E a gente comentou várias vezes, como ele produz umas coisas legais, né? Reflexão. Sempre produzindo, cara. Sempre tu produz um material sempre com qualidade, sabe? Tipo, tudo que tu faz tem uma base, entrega, tem né? uma É bom entrega, saber, tem um fundamento, sabe? Não é nada vago, sabe? É uma Bom coisa saber. que tem tu vê que tem um embasamento, a gente vê que tu sabe o que tu tá colocando, da forma que tu tá colocando, sabe? A tua comunicação é muito boa. Legal, bom saber. É bom saber, porque isso, cara, a gente não tem tantos Sim, feedbacks e tal. É legal a gente Não, saber mas isso, isso cara, motiva, anima e tal. Legal. muito massa, bem válido. Total. Nossa, é um assunto que eu sou apaixonado, assim, por coisas da mente. Eu gosto Legal, muito, cara. assim, Vão no... Pô, estão convidados pro Vamos workshop lá. de dia 7. Não sei quando é que vai sair o vídeo, né? Mas estão convidados pro podcast da... Tem que passar teu Instagram, teu contato, fazer o... teu jabazinho. Isso aí. Esse jabazinho aí, né? No final sempre tem o jabazinho aí, vou deixar teus contatos pra gente botar. A gente tem ali depois, mas, né? Se quiser Pra galera saber aí também, né? como te encontrar. e tudo. Beleza. Saber um pouco mais desse assunto aí que é gigantesco, né? Cara, antes de passar o jabazinho, posso contar uma historinha? Fica à Pode, vontade. fica à vontade. Cara, uma vez tinha um homem que ele tinha um jardim na casa dele, né? Ele morava numa cidadezinha pacata, a cidade estava bem frustrada já com a situação atual, aquelas cidadezinhas pequenas que não fede nem, né, dentro de um estado. E, cara, ele tinha uma casa, a casa era no fundo de um terreno, era um gramadão, assim, na frente, né? Ele pensou, vou fazer um jardim aqui. E ele começou a plantar uma árvore, plantar flor, e aquelas plantas começaram a crescer, né? E isso os vizinhos começaram a passar ali na frente e começaram a ver aquela movimentação, começaram a acompanhar as plantas nascendo e tudo mais, e começaram a se empolgar com aquilo. Automaticamente, a cidade inteira passava ali todos os dias para conferir aquele jardim. E aquele jardim começou a florescer cada vez mais, e quanto mais pessoas passavam, mais aquele jardim florescia e mais bonito ficava aquele jardim. Aí ele botou uma cerquinha de madeira, ficou ainda mais charmoso, e as flores floresciam cada vez mais. E aí a cidade inteira passava ali, e isso começou a incomodar o cara. Ele começou a pensar, vou começar a cobrar, levantou um muro. Como ficaram aquelas pessoas? Como ficou aquele jardim que não pegava mais tanto sol? Como ficou aquele homem? Na vida, tudo que leva a felicidade às pessoas floresce e cresce. Então, seja uma pessoa que leva felicidade para as outras, que constrói um jardim para fazer os outros felizes. Que tu vai florescer, tu vai crescer, as oportunidades vão aparecer e com toda certeza tu vai ganhar muito mais dinheiro. Porque todo mundo busca o dinheiro, né? Então vamos falar de dinheiro, mas tu só vai ganhar dinheiro de verdade quando tu levar felicidade para a vida das pessoas. E se tu quiser saber mais, me conhecer, buscar mais meu conteúdo, enfim, aprender mais comigo, Rafael Granella no YouTube, Rafael Granella no Instagram, Granella com 2 L's, e é isso, né? Minhas redes. A gente deixa a descrição. Isso aí, coloca, vai estar aí, então só YouTube, Instagram. chegar lá.
YouTube eu dei uma parada agora, mas a gente pretende aí retomar agora ao longo do ano, porque produzir conteúdo, cara, é cansativo pra gente estar sempre... Eu produzo muito mais no Instagram, produzo no TikTok também, eu tenho 2 canais no TikTok, Rafael Granella e Vendas na Prática. O de Vendas na Prática eu tô começando agora, enfim, tem algumas dicas de vendas. TikTok já tá andando bem, cara, TikTok é um lugar que entrega pra caramba. Tô impressionado, assim. Entrega bem maior que o Instagram. Nossa, cara, eu fiz um vídeo... Eu comecei a fazer vídeos, né? Daí tinha um que bateu 12 mil, 13 mil visualizações. Eu fiz um esses dias, antes de eu ter ficado doente. E, cara, postei o vídeo e esqueci. Daqui a pouco minha namorada meteu... Teu vídeo viralizou. Tipo assim, deu bom. Eu, como assim? Olha aqui, 6 mil curtidas, 53 mil visualizações. E eu, caramba, cara, já tá com 58 mil visualizações, 7.500 curtidas. Caramba. Os outros vídeos estão surfando ali, aumentando as visualizações. Eu pensei, nossa, cara, TikTok é um lugar bom para levar conhecimento e daqui a pouco ajudar mais pessoas, né? Porque quem tá no propósito de levar isso... É um baita lugar que eu para mim era só dancinha. Eu não gosto daquilo ali, de ficar, né, olhando. Mas eu comecei a ver que tá virando uma rede de conteúdo também. Então, cara, é um bom lugar também para... Faz tempo que ele tá nessa ascensão, assim, né? Mas ainda tem muito humor, né? Exato, tem muito humor. Tem muito humor. Mas tem uma galera que eu tô começando a ver que aproveita conteúdo ali também. Eu comecei a observar isso. Eu achava que não. Mas eu comecei a ver alguns grandes players se movimentando para lá também. Sim. E eu já tinha produzido os vídeos há um tempo atrás, tinha deixado meio quieto, um vídeo tinha dado bom. Aí eu pensei, cansei disso aqui, porque, cara, gerar conteúdo. Às vezes eu posto no LinkedIn, aí tu posta no Instagram, aí tu posta no YouTube, aí tu posta no TikTok. Cara, é uma porrada de coisa pra te gerenciar, né? E tal. Já penso que tu pegue de um, tu pegue de outro, mas tu edita, tu faz isso, tu faz aquilo. Eu não tenho uma equipe ainda fazendo isso por mim, é um passo para esse ano. Eu quero ter uma equipe que pegue, eu só produza vídeo. A minha ideia, cara, é produzir só vídeo pro YouTube e dali eles tirarem tudo que precisa e fazer o que precisa para tudo. Né? Aí eu só fico na interação com o Instagram e dali eles pegam os vídeos e fazem as coisas acontecer. Então essa é a minha ideia para esse ano. Então, cara, é trabalhoso. Mas a gente faz o que pode para estar levando conteúdo para vocês. Então me segue lá. Que se tu não gostar também, depois me segue, mas tá tudo certo. Dá uma moralzinha lá. E aí fica o convite, né? Não sei quando é que vai sair, mas eu tô com uma grade de workshops para esse ano, pelo menos um por mês. O workshop ele é gratuito e eu apenas cobro uma taxa de reserva de cadeira para quem nunca foi no workshop. Então, justamente para a pessoa ter o compromisso de ir e tudo mais, ver que é legal, a gente tem um momento de networking. A ideia é criar networking entre as pessoas ali. Então, cara, o último que a gente teve, tinha uma galera do nível bem legal, tinha advogada, tinha pessoas consultoras financeiras, gerente de RH, tinha um time bem legal, assim, de profissionais que dá para gerar uma troca bem forte de contato. Presencial. Quando que é? Dia 7 de março. Aqui em Caxias. Vai sair até lá, sim. Vai. A ideia é que saia a cada 15 dias. Então amanhã sai o primeiro, que a gente gravou semana passada, que foi o piloto. E esse aqui é o segundo, que sai dia 28, então. Dias, Legal, perfeito. Cara, se inscrevam também, né? Vocês têm acesso livre e tal. Só me avisem ali que vão para garantir a presença e garantir vocês no cofre. Vamos dar uma olhada no dia 7. Que dia da semana que é? Segunda-feira. Então é de noite? De noite, 6h30 às 10 da noite. Não. E aí de leitura de pessoas, então vocês vão curtir bastante. Desde o cumprimento de mão até como gerar confiança, tudo que significa cada cumprimento, né? Porque tem, né, os significados e tal. Então vai ser bem bacana. Massa, vamos se programar já ali. Eu tenho só o café nas segundas, mas eu consigo, se eu tiver alguma coisa naquele dia, eu consigo trocar com alguém, né? Legal. Então, bem tranquilo. Perfeito, beleza. Estão convidados. Então e vocês também estão convidados. Pessoal, obrigado pelo convite. Legal poder vir aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento. Adoramos. Enfim, vamos... Sem dúvida vai ser sensacional. Que bom, fico feliz que tenham gostado aí. Então tá, galera. Valeu. Quem ficou até o final aí. Muito obrigado. Fechamos. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.